que eu acho da vida? Cara, a vida é muito estranha, né? É muito esquisito. São moléculas que se juntam a outras moléculas e formam seres, organismos. Nós achamos que os seres humanos são os seres vivos mais complexos que existem na face da Terra. Mas isso é muita arrogância nossa. Pode ser que uma formiga seja muito mais complexa. A gente pensa que pensa, mas será que a gente pensa de verdade? Será que outros seres que a gente subjuga não têm uma inteligência muito mais aguçada do que a nossa? Muito mais sofisticada? Sobre a desigualdade social. O mundo em si já é desigual. Um mundo sem hierarquia não existe. Esse planeta é um devorar-se. Aí você tem as árvores maiores. Essas árvores maiores dão frutos. Os frutos são os seres menores. Os frutos são aqueles que vão ser devorados. O planeta Terra devorando a fruta da árvore. E a fruta da árvore devorando a terra. Não é louco isso? É muito fantástico. Nada. O ser humano sem tecnologia não é nada. Tá? Ele por si só, sem armas, sem tecnologia, ele não é capaz de vencer um urso, um leão. Então a Terra, ela tem toda uma sistemática regular, uma sistemática mirabolante, que faz tudo funcionar muito bem, muito perfeitamente, ao mesmo tempo bem caótico. E na verdade nós geramos o caos. O mundo é como a gente enxerga ele, porque nós somos seres simbólicos. Exatamente por isso que a gente enxerga o caos, porque a gente quer enxergar o caos. O problema também, assim, não é só a gente enxergar o caos, mas a gente também desequilibra muitas coisas, porque a gente destrói tudo, a gente desmata, a gente não consegue viver em harmonia, ou talvez essa seja a harmonia. Eu não sei se isso não é o equilíbrio, se isso não é o que tem que acontecer de fato, eu não sei. Eu sei que muitos animais entraram em extinção, mas será que não eram para deixar de existir? Eu não sei. Mas será que a gente existe? Também não sei. Sobre os meios de comunicação. Primeiro desenvolvemos a fala, comunicar eventos. Através do comunicar oral, a gente conseguiu disseminar conhecimento. Claro que um conhecimento dentro de uma comunidade pequena, porque é diferente da escrita, que é capaz de viajar. Esquece. O ser humano é muito sagaz. Quando ele percebeu que se comunicar era o que fazia com que ele pudesse se sobressair em relação aos outros animais, enfim, ele foi aperfeiçoando, né? Primeiro a fala, através da comunicação oral você pode tirar suas dúvidas, enfim, nada fica pela metade, é bastante eficaz a fala. Quando a gente percebeu que a gente precisava se comunicar com pessoas distantes de nós, então a gente começou a desenvolver novas tecnologias. A gente usou a escrita. Depois, quando a gente descobriu que tinha a imprensa, que é comunicar outros povos sobre várias coisas, o ser humano começou a registrar invenções, conhecimentos filosóficos, disseminar também ideologias. Quer dizer, na Idade Média, você tinha aí a monarquia, então você tinha os reis, e você tinha todo um respeito por quem era letrado, e você tinha o clero, enfim, que dominava através da escrita, porque também tem essa coisa de quando você escreve e lê, você aprimora o seu vocabulário. Então eram pessoas sagazes. Os letrados
eram pessoas que sabiam manipular muito bem, porque sabiam muito bem falar. Ou se não sabiam, enrolavam o povo, como até hoje fazem, utilizando a tecnologia da escrita para poder conhecer, para poder manipular. O ser humano conseguiu conquistar muitas coisas. O ser humano, na pré-história, vivia em cavernas. Depois, quando você inventou a escrita, quando você descobre a matemática, né, que também é uma forma de escrita. Na matemática você escreve os números, enfim. Também tem a simbologia dos números. Mas a escrita também ajuda a interpretar esses números. Quer dizer, quando você descobre a arquitetura, que tudo tem um cálculo, que para uma obra, um monumento não cair, é preciso tal e tal coisa. Os gregos, eles primeiro fizeram uma arquitetura menos sofisticada, depois passou para Roma, que foi aprimorando cada vez mais a arquitetura, engenharia. Quer dizer, e tudo isso por meio da escrita. Depois esse conhecimento foi passado a outros povos. Elas têm uma herança desses povos todos, que eram letrados e que não sei o que. Todos esses conhecimentos que a gente tem hoje, a nossa língua também, ela é herança. Ela pode não ser o latim conforme ele era, mas tem muito vestígio ainda, muitas pequenas características do latim. O que importa é que foi evoluindo a língua a partir do latim. E também a humanidade foi evoluindo através da influência de vários povos. Membros de um povo que invadiam outros e que se comunicavam com outros. Isso tudo foi fazendo com que, através da escrita e da tradução de livros, enfim, de pergaminhos, fez com que a humanidade acumulasse conhecimento. Então a gente acumulou conhecimento através da escrita, principalmente. Depois vieram outros meios de comunicação, como primeiro o rádio, né, que foi bem importante, por exemplo, para Hitler, para disseminar aí o nazismo. É o que a gente chama de comunicação de massa. É uma comunicação que chega a muitas pessoas. E massa tem essa conotação massa muito feio, porque como se você estivesse comunicando a uma massa amorfa, homogênea, de seres que vão receber passivamente aquelas informações sem interagir, sem criticidade, sem nada. Então, a comunicação de massa está tomando esse monte de gente que vai receber uma camada de pessoas bobas e alienadas, esse termo alienado de Marx. O que é alienação? Alienados são grupos de pessoas que estão imersos numa sociedade que não conseguem vencer o sistema, ir além do sistema, ou seja, eles são submissos ao sistema. Você acaba tendo aí uma alienação geral, não somente da classe popular, como também da classe dominante. Porque a classe dominante, ela não reflete muito, ela também não vê muita possibilidade de mudança naquilo. Então ela não vê uma possibilidade de socializar os bens materiais, assim como também, principalmente a população pobre, fica à mercê desse sistema e não consegue sair dele, uma vez que a pessoa precisa sobreviver. Na verdade, a necessidade de sobreviver é a maior causa para que haja alienação, porque você não pode lutar estando com fome, você não pode lutar contra o sistema
estando subnutrido. Você não pode lutar contra o sistema precisando de um teto. E quando a gente pensa em salário mínimo, qual que é a ideia que tiveram ao criar esse termo, salário mínimo? Salário mínimo é o mínimo de renda, é o mínimo de renda que a pessoa tem para sobreviver para o trabalho. Então, quando foi planejado o salário mínimo, é o mínimo para manter-se vivo para o trabalho. Acontece que quando um grupo popular chega ao poder, a gente percebe muitas vezes que as coisas não mudam, porque esse grupo de pessoas que eram da classe popular passam a alimentar o sistema da mesma forma, passam a ser a classe dominante. Tudo isso existe: capitalismo, a manipulação, a disseminação de conhecimento, a representação simbólica, tudo isso existe por conta da tecnologia, da comunicação, ou seja, a escrita, a fala, o rádio, a TV. Aí o Hitler usou o rádio para disseminar aquela ideologia dele, estando ele numa sociedade ditatorial em que as pessoas também não podiam ir contra suas ideias. Você tem o líder que tem o poder dos meios de comunicação, mas ele também tem o poder das tecnologias bélicas. Como se rebelar? Ganhando salário mínimo contra alguém que tem o poder de manipular os meios de comunicação, ou seja, vender uma imagem boa, que diz uma coisa e faz outra, que tá tudo certo, que a educação tá progredindo, que a saúde tá progredindo, que tá tudo indo muito bem. Alguns vão acreditar nisso, eu acredito que sim, né? E como que você vai se rebelar? Ganhando um salário mínimo, não tendo esse poder de comunicar, não tendo esse poder bélico. Aí reclamam das depredações. Nossa única arma bélica é destruir. A gente tá querendo gritar, dizer: olha pra mim, quebrando as coisas, olha pra mim, olha pro meu sofrimento, pelo amor de Deus, para de mentir. E aí você tá aí à margem dessa manipulação toda. São pessoas pobres, pessoas, né, que ganham salário mínimo ou que não ganham nem salário mínimo. Aí você tem essa classe dominante que domina tudo, que domina os meios de comunicação, que domina as tecnologias bélicas, e você tem esse povo todo dominando não só outros seres humanos, como todos os seres vivos, porque se eles quiserem com um botão, apertando um dedinho num botão, eles podem destruir tudo. Não vai destruir por quê? Porque esses sanguessugas, eles precisam da gente. Eles precisam da classe popular, porque a classe popular gera lucro, dinheiro, através de sua mão de obra barata. Mas acontece que eles não podem fazer isso, não pelas pessoas, que eu acho que eles estão nem aí para as pessoas, eles não estão nem aí pro povo. Eu acho que seria muito possível eles destruírem tudo, porque eles odeiam as pessoas. Mas eles não fazem isso porque existe também o meio ambiente, né? Inventaram uma coisa que se chama fotossíntese. A gente acha que existe. Bom, os biólogos são legais, eu acho que estão do nosso lado, graças a Deus. Porque se não estivessem do nosso lado, não diriam tantas coisas, né? Não falariam sobre efeito estufa, não falariam tantas coisas para
conter um pouco esse pessoal aí. Porque se não fosse eles saberem que é preciso de árvores para que haja fotossíntese, é preciso que haja uma terra saudável, é preciso que haja um ar saudável para a vida, uma água saudável. Eu acredito que, desculpa, mas eu acredito que tudo já teria ido pro ar. Eu acho que eles não se importam com isso. Muitos deles, não todos. Eu não posso julgar, ser humano é ser humano. Existem seres humanos bons e maus, pobres, assim como existem seres humanos bons e maus ricos. Eu não posso generalizar, mas a maioria dos que se envolvem com política normalmente são pessoas não muito legais, infelizmente. E aí a gente tem aí os meios de comunicação a nosso favor e contra nós. Os meios de comunicação servem para eles, para os políticos e para a classe dominante, não só políticos e empresários, venderem suas ideologias, mas também os meios de comunicação servem para a gente poder se defender minimamente, né? Dizendo, olha, se acabar com as árvores, acaba a fotossíntese. Olha, se não controlar a emissão de gás carbônico dos carros, dos veículos, olha, vai ter efeito estufa. Olha, tem que fazer tratamento de água, porque senão vai ter água potável. Já que eles têm que é obrigatório manter a população viva, eles não conseguiram arranjar uma arma que não devastasse tudo. O dia que eles encontrarem uma arma, o dia que os políticos encontrarem uma arma que destrua a classe popular sem destruir o meio ambiente, eu não sei não. Eu acho que já era.